Olá, trevosos e trevosas, aqui é Daniel Pires e eu tô aqui para te apresentar um novo programa em parceria com o canal Investigação Criminal. Só que dessa vez o tema não é só sobre crimes, nós vamos mergulhar no mundo paranormal. E nada melhor do que gravar aqui na minha casa um cenário assustador e um pouquinho só assombrado. Este é o IC Paranormal, Investigação Criminal, só que dessa vez paranormal. O Investigação Criminal Paranormal traz hoje uma das histórias mais cercadas por mistérios e teorias sombrias. E a protagonista dessa história é a Dona Yaya. Sebastiana de Melo Freire, a última herdeira de uma abastada família paulista, viveu reclusa por décadas, trancafiada em sua própria mansão. Mas seria ela uma vítima de sua saúde mental ou alvo de algo muito mais sombrio? Conspirações envolvendo sua fortuna, murmúrios de sua casa amaldiçoada e o inexplicável isolamento que durou por 40 anos alimentam as lendas sobre Dona Yaya. Prepare-se para descobrir mais segredos sobre essa intrigante figura e também, quem sabe, descobrir outros mistérios dentro de sua misteriosa mansão. Vamos primeiro saber quem que era a Dona Yaya. Dona Yaya chamava-se Sebastiana de Melo Freire e nasceu no dia 21 de janeiro de 1887 na cidade de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, em uma família rica, mas marcada por grandes tragédias. Ela era a mais nova de 5 irmãs e presenciou a morte de 2 de suas irmãs que morreram muito jovens. Uma delas morreu asfixiada e a outra sucumbiu ao tétano. Seus pais, Manuel e Josefina, faleceram em dezembro de 1900 com apenas 2 dias de diferença, deixando a jovem órfã aos 13 anos. A sucessão de mortes deu início ao que muitos chamariam de maldição da família Freire. O destino da jovem Sebastiana parecia estar envolto em sombras desde cedo. Após a morte de seus pais, ela e seu irmão mais velho, Nhoiô, herdaram uma imensa fortuna, incluindo terrenos, imóveis e ações. No entanto, 5 anos depois, Nhoiô, o irmão de Yaya, pula de um navio em alto mar e morre. O quarto irmão de Yaya não tem registro sobre ele, não tem informações documentadas sobre a vida dele. O que se sabe é que ele morre antes de alcançar a vida adulta. Com isso, com a morte de Nhoiô, Sebastiana ficou completamente sozinha, mas com uma herança imensa. Agora eu me pergunto, será que isso seria uma bênção ou uma maldição? Com o passar do tempo, Sebastiana começou a mostrar sinais de distúrbios emocionais que intrigaram seus familiares e médicos. Em 1919, aos 32 anos, ela foi internada em uma instituição psiquiátrica e considerada incapaz de gerir a sua própria vida. E a partir daquele momento começou o isolamento de Dona Yaya. Um isolamento que muitas pessoas acreditam que pode ter sido planejado por pessoas que estavam de olho na sua fortuna. Em 1920, após a sua internação, médicos recomendaram que Sebastiana recebesse tratamento em casa, longe dos olhares curiosos da sociedade paulistana. Assim, ela foi levada para um casarão na rua Major Diogo, uma antiga chácara que seria transformada em seu manicômio particular. Ali, as janelas foram seladas, abertas somente pelo lado de fora, e uma série de reformas questionáveis foram feitas na residência, tudo para se adaptar às suas necessidades. E muitos acreditam que essas reformas não eram apenas por precaução médica, mas sim para trancafiar algo que ninguém ousava libertar.
Relatos de moradores da região e até antigos empregados sugerem que a casa, o casarão de Dona Yayá, teria vida própria. Ecos de passos eram ouvidos em corredores vazios, janelas batiam mesmo em dias de calmaria e muitos relataram ouvir murmúrios vindos dos cômodos onde Dona Yayá passava suas longas horas de reclusão. Para alguns aquilo não era apenas uma casa, mas uma prisão para algo mais, uma alma atormentada talvez. Em 1952 construíram um espaço para Dona Yayá tomar sol em sua casa, um solário. Agora imagina você ficar preso na própria casa e não poder tomar nenhum banho de sol. Mas, segundo relatos, dizem que Dona Yayá raramente saía do seu quarto. O motivo? Ninguém sabia, nem mesmo os médicos sabiam explicar. Funcionários começaram a se queixar de pesadelos constantes e também uma sensação assim de opressão, um medo de passar pelos corredores da casa. Dona Yayá faleceu em 1961 aos 74 anos durante uma cirurgia para tratar um câncer no útero. Muitos dizem que ela morreu de insuficiência cardíaca, mas alguns funcionários da casa e pessoas que viviam próximos a ela diziam que ela estava doente muito antes disso e que a sua morte não foi atribuída só pela sua doença, mas também por outras coisas que iam além do físico. Mesmo após a sua morte, a casa não foi abandonada. Pelo contrário, continuou a ser um ponto de curiosidade e medo. Com a ausência de herdeiros, sua imensa fortuna foi declarada vacante e todos os seus bens, incluindo a casa, foram transferidos para a Universidade de São Paulo. No entanto, a partir desse momento, a casa de Dona Yayá se tornou um objeto de estudo e as histórias sobre sua vida isolada e as reformas enigmáticas continuaram a alimentar lendas urbanas. Há algo no casarão de Dona Yayá que atrai pessoas que são fascinadas pelo inexplicável. Além dos fenômenos estranhos, a própria vida da Yayá também tem curiosidades um tanto peculiares. Ela falava francês, tocava piano, era apaixonada por fotografia. Inclusive dizem que ela tinha um estúdio particular onde ela revelava essas fotografias dentro do casarão. No entanto, após a sua interdição, dizem que ela raramente usava o estúdio e que as últimas fotos reveladas por Yayá continham imagens distorcidas como se algo estivesse errado com as câmeras ou com a própria realidade ao seu redor. Também é contado que Dona Yayá recusou diversos pedidos de casamento, sempre suspeitando que os pretendentes estavam mais interessados em sua fortuna do que nela mesma. Mas, como qualquer figura envolta em mistérios, dizem que a Dona Yayá teria nutrido uma paixão secreta por Edu Chaves, o famoso aviador brasileiro com quem, infelizmente, ela não teria se relacionado oficialmente. Alguns dizem que as cartas que Yayá escreveu para ele de maneira apaixonada e secreta foram encontradas anos depois como um último suspiro de romantismo em meio à sua vida totalmente solitária. A casa, além de suas inúmeras modificações feitas para garantir a segurança de Dona Yayá, como pisos amortecidos e rodapés arredondados, também parece ter influenciado aqueles que moraram nela posteriormente. Alguns funcionários da Universidade de São Paulo, a USP, afirmam que conseguiam sentir algumas presenças inexplicáveis, como se Dona Yayá ainda passasse pelos quartos, pelos seus antigos aposentos, ligada a algo que ela nunca pôde superar. Em 1969, a USP assumiu a responsabilidade pelo imóvel e, desde então, a casa se tornou um patrimônio cultural. Reconhecida pelo seu valor histórico, a Casa de Dona Yayá abriga hoje o Centro de Preservação Cultural da Universidade e está aberta para visitação pública, permitindo que pessoas conheçam a história peculiar de Dona Yayá e a importância da residência para a memória de São Paulo.
Ela se tornou um importante patrimônio histórico e cultural para a cidade de São Paulo e principalmente para o bairro da Bela Vista, aonde ela está localizada. Durante as visitas ao casarão, muitas pessoas afirmam que conseguem sentir a presença de Dona Yaya por lá, principalmente nos locais onde ela ficou reclusa durante muito tempo. A trajetória de Dona Yaya continua a fascinar estudiosos e curiosos. Sua vida, marcada por mistérios, tragédias e reclusão, alimenta lendas sobre a sua saúde mental e os possíveis interesses obscuros que a cercavam. E no centro de tudo isso está sua casa ou prisão, um monumento vivo de uma alma que talvez nunca tenha encontrado a paz. Entre as sombras de sua mansão, Sebastiana de Melo Freire, a Dona Yaya, permanece uma figura envolta em mistérios. A casa, que aprendeu por décadas, atrai curiosos e especialistas que buscam respostas para alguns enigmas que ela própria deixou para trás. Teria Yaya sido uma prisioneira da sua própria mente, da sua época, ou de algo muito mais sombrio? Talvez a gente não tenha as respostas para essas perguntas, mas enquanto a história da herdeira que virou prisioneira continuar a ecoar, talvez um dia a gente venha a descobrir o que realmente aconteceu com a Dona Yaya. Olá, trevosos e trevosas! Já esqueci. Para alguns, aquilo não era apenas uma casa, mas uma prisão para algo mais. Uma alma atormentada, talvez. Você acha que não? Acho que não, né? É, agora ficou bizarro, né? Ele falou, ah, é? Minha voz falou... Ih, eu vou inventando, aí eu me perco. Não, porque eu não quero que vocês coloquem na planilha dos influenciadores. O Daniel fica mudando o roteiro!